Eu sou o Dr. Felipe Belucci, eu sou natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Dourados é a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul, atrás apenas da capital Campo Grande. Eu desde muito cedo sempre tive uma vocação para a parte de ciência e tecnologia, sempre foram áreas que me chamaram muito a atenção. Quando criança, eu sempre adorei desmontar os carrinhos, tentar consertar, mesmo sem nenhum conhecimento prévio, mesmo sem nenhum treinamento ou curso, mas eu sempre gostei de desmontar os carrinhos, desmontar os rádios, tentar consertar, tentar utilizar as peças. Eu, quando criança, adorava fazer aviões de lata, então nesses aviões eu colocava pilha, colocava os fios, ligava no motor, fazia hélices de palito de picolé e aí no final eu tinha um avião que a hélice girava. Então sempre desde muito cedo eu já tinha uma predisposição para a parte de ciência e tecnologia e também para a parte das exatas. Na época do vestibular, então eu optei pela carreira de física, então eu sou um físico de formação, fiz toda a minha graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde desde muito cedo eu busquei informações e formas de colaborar com as pesquisas que aconteciam nos campos. Nesse sentido, eu fiz 2 anos e meio de iniciação científica. Eu fui bolsista do projeto PIBIC, do programa PIBIC, que é o Programa de Apoio à Iniciação Científica. Nessa oportunidade, eu trabalhei com a parte de cerâmicas estruturais. Então lá nós estudávamos a conformação do material cerâmico, estudávamos como agentes, como por exemplo fundentes e ligantes, atuavam nas propriedades dos materiais. Então sempre atuando nessa parte de ciência e tecnologia. Participei de vários congressos durante essa época para apresentar os trabalhos, sempre com recursos públicos, então isso é algo que eu tenho muito claro e algo que eu tenho como compromisso interno de tentar sempre transpor para a sociedade tudo aquilo que ela me proporcionou. Então eu fui bolsista de iniciação científica, viajei aos congressos para discutir os resultados, e hoje eu tenho essa sensibilidade social de que é minha obrigação retornar esses recursos ao público. Depois que eu terminei a graduação, com 2 anos e meio de iniciação científica, eu tinha muito claro que eu gostaria de seguir a carreira acadêmica. Então eu gostaria de ser professor universitário, gostaria de ter o meu laboratório, gostaria de orientar alunos, de ensinar alunos. Sempre também, durante essa época da graduação, eu já ministrava algumas aulas e já me identificava com a questão da docência de forma muito forte. Então, quando eu terminei o curso de graduação, eu iniciei o meu mestrado acadêmico em Ciência e Tecnologia de Materiais, num programa chamado POSMAT, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, na cidade de Presidente Prudente. Mais ou menos na mesma área, na área de cerâmica, só que saí da parte estrutural, na qual eu tive a oportunidade de aprender muito com um professor da UFMS chamado Alfredo Roque Salvetti. E no mestrado eu fui um pouco mais para a área de cerâmicas eletrônicas. Então cerâmicas já com valor funcional, como por exemplo a parte magnética e a parte dielétrica. Nessa oportunidade eu trabalhei com a parte de síntese de nanoestruturas e nanopartículas e também com a parte de caracterização elétrica e dielétrica desses materiais. Área essa no qual eu continuo atuando mesmo depois de ter terminado essa parte da minha formação. Durante essa oportunidade, eu trabalhei com 2 excelentes professores, o professor Aldo Luiz Job, o professor Marcos Augusto de Lima Nobre e também com a professora Silvânia Lanfred. Então foram excelentes professores para os quais eu nutro um carinho muito grande e que inclusive foram meus padrinhos de casamento. E são pessoas com que eu tenho ainda como referência, seguimos trabalhando ainda juntos, fazendo pesquisas juntos. Então eu concluí o mestrado em 2008. Em 2008 eu concluí o meu mestrado nessa área de síntese e caracterização de nanopartículas e nanoestruturas. E então eu iniciei o doutorado, também no mesmo programa de Ciência e Tecnologia de Materiais, aí já numa área um pouco mais híbrida, que junta a parte das cerâmicas funcionais com a parte dos polímeros. Então, no meu doutorado, eu trabalhei na área de nanocompósitos, que é a mistura entre materiais poliméricos e materiais cerâmicos, nesse meu caso.
E foi uma área muito interessante, que me trouxe um conjunto de aprendizados e de habilidades muito especial, que eu utilizo até hoje, continuo atuando nessa área. E a ideia naquela época era melhorar as características da matriz polimérica, adicionando as funcionalidades do material particulado, no caso as nanopartículas. Então, ao final, nós tínhamos um polímero também com propriedades magnéticas ou com propriedades ferroelétricas. Pontos que chamaram a atenção no meu doutorado, os principais pontos que eu gostaria de destacar no doutorado, o primeiro deles foi a oportunidade de trabalhar de forma mais abrangente. Então, no nosso laboratório, nós tínhamos um incentivo a buscar aplicações as mais diversas possíveis, buscar interações com outros pesquisadores de áreas das mais distintas possíveis. Então, esse foi um ponto interessante que me chamou muita atenção e que me marcou muito durante o meu doutoramento. Um outro ponto muito interessante que eu gosto sempre de enfatizar foi a oportunidade de fazer o doutorado em cotutela, também conhecido como doutorado sanduíche, né, na Universidade de Valladolid, na Espanha. Então, eu cumpri os pré-requisitos do meu programa, cumpri os pré-requisitos do programa espanhol. Então, ao final, eu saí com a dupla titulação, tanto a titulação brasileira, doutor em Ciências e Tecnologias de Materiais, mas também com o título europeu na parte de Ciências Físicas. Então, ao final do curso, eu saí com a dupla titulação. E a titulação hoje ela é válida em toda a União Europeia. Então, isso é um fator muito interessante que eu sempre chamo atenção para os meus orientados ou para os meus amigos que estão fazendo doutorado, que essa é uma excelente oportunidade porque abre muitas portas. Um outro fator interessante foi que eu tive a oportunidade no doutorado de fazer um estágio de pesquisa na University of Windsor, no Canadá, onde eu pude validar muitos resultados e também realizar um conjunto muito frutífero de discussões. Em termos de responsabilidade social, eu gosto sempre de destacar que toda a minha carreira acadêmica ela foi sempre suportada por ações governamentais na área de ciência e tecnologia. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um filho do sistema de ciência e tecnologia, uma vez que eu estudei na Universidade Federal, eu fui aluno de iniciação científica com financiamento do CNPq, eu fui aluno de mestrado com financiamento da CAPES, depois eu fui aluno de doutorado com financiamento da CAPES e da FAPESP, depois eu fiz meu doutorado sanduíche e fiz um estágio de pesquisa de pós-doutoramento com bolsas da CAPES, e hoje eu tenho a grata oportunidade de retornar para a sociedade isso como um agente público, uma vez que quando eu terminei o meu doutoramento, eu fui contemplado com aprovação no cargo de tecnologista no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, desde 2013, então há 4 anos, eu exerço as minhas funções não mais de pesquisador, em tempo integral, mas de gestor na área de ciência e tecnologia, tentando fazer um link por conhecer bem a área acadêmica e agora está atuando na área de gestão. Então eu estou tendo a oportunidade de retribuir à sociedade, retribuir ao sistema de ciência e tecnologia aquilo que foi investido em mim. No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu atuo hoje como servidor público, um tecnologista, na área mais destinada à parte de gestão dos programas de ciência e tecnologia. Eu trabalhei os meus 2 primeiros anos com as unidades de pesquisa do MCTI, foi uma excelente oportunidade de interagir com as nossas unidades de pesquisa, conhecer todos os braços de atuação do nosso Ministério, uma vez que o Ministério propõe as políticas públicas na área de ciência e tecnologia, mas são as suas unidades as principais responsáveis pela execução da política pública. Então, esse contato diretamente com as unidades de pesquisa é algo muito rico e fundamental para o sistema de ciência e tecnologia. Atualmente, eu atuo junto à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovações, a CETEC, especificamente na Coordenação Geral de Desenvolvimento e Inovações em Tecnologias Convergentes e Habilitadoras. Essa coordenação ela é fruto da expansão do escopo de atuação da antiga Coordenação Geral de Micro e Nanotecnologias. Então hoje está sobre a nossa alçada os temas de nanotecnologia, fotônica, materiais avançados e manufatura avançadas. Então a nossa função
E os nossos principais desafios estão associados exatamente à elaboração de políticas públicas para essas áreas. Esse é o desafio no qual nós estamos nos debruçando e espero que a sociedade colha excelentes frutos do nosso trabalho.